Nós estamos meditando no livro de Esther, hoje o capítulo 5. Nós vimos que Amã, ele arquitetou um plano para exterminar os judeus, tudo por causa de Mardoqueu, que era o tio e pai adotivo de Esther, Hadassa. Mas ela estava no lugar certo para poder falar com o rei e livrar a Israel, ao povo de Deus, daquela destruição. Bom, ela mandou fazer o jejum, 3 dias, e ela entraria na presença do rei. De qualquer maneira, ela, por ser judia, iria morrer de uma forma ou de outra. Quem entrasse na presença do rei sem chamado, corria um seríssimo risco e poderia até morrer, pagar com a própria vida. Então, ela iria correr esse risco, mas antes ela apresentou jejum e oração. Será que deu certo? Hoje nós vamos descobrir. Meu Deus, que o Senhor nos dê essa força e coragem para enfrentarmos as tribulações, os problemas que nós temos, mas para que possamos nos manter firmes na Tua presença até o fim. Eu peço que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento. Amém. Capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois que ao 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Comentário: não permaneça apenas orando. Após 3 dias orando e jejuando, Esther sabia que deveria tomar uma atitude. A fé exige ação. Todos os heróis bíblicos foram ousados e assumiram riscos, mas nenhum foi envergonhado. Mas por causa da fé, né? O Senhor Jesus falou que se nós pedirmos alguma coisa em seu nome ao Pai, Ele fará para que o Pai seja glorificado. Mas também Ele disse: quem me ama, obedeça a minha palavra. Então não adianta eu sair pedindo tudo que eu quero se eu primeiro não pensar em fazer a vontade de Deus, né? Que é obedecer a sua palavra. 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cedro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cedro. O comentário diz: a intenção faz a diferença. Vasti perdeu o trono porque recusou o convite de estar com o rei e seus convidados. Esther, porém, foi ao seu encontro sem ser convidada. Ambas erraram, mas a intenção de cada uma fez a diferença. Ao desobedecer, Vasti foi considerada insolente e um péssimo exemplo a outras mulheres. Já Esther quis defender o seu povo, foi corajosa e por isso se tornou uma referência. Ela não poderia apenas ter essa atitude de ousadia, mas ela precisaria também usar de sabedoria, né? Há momentos de atitude, há momentos de orações e há momentos para se pensar. Olha o 3. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se parece bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida? E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição é desejo. Minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então ela foi sábia. Ela, vamos dizer assim, ela ganhou um tempo para pensar como ela iria dar essa notícia. O rei estava muito favorável, né? Queria até dar metade do reino para ela. Quer dizer, estava muito contente. Mas vamos ver a seguir, o 9. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã
a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã, tampouco a rainha Ester, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. O comentário: Amã estava alegre. O orgulhoso nunca se satisfaz com a posição e a honra que tem. Seu ego cheio de vaidade precisa ser alimentado constantemente, pois se abala com a facilidade diante do menor sinal de que sua autoridade corre risco. Amã saía do palácio convicto de que seria ainda mais engrandecido, porém, ao se deparar com Mardoqueu, se encheu de ira. Ao chegar à sua casa, chamou seus familiares e amigos e exibiu seus feitos e glórias diante deles. Normalmente, os amigos de pessoas como Amã são bajuladores e cheios de segundas intenções. Eles estão dispostos a adular egos, mas não fazem isso de graça. Quer dizer, ele se incomodava com Mardoqueu e porque Mardoqueu não dobrava os joelhos para ele, quer dizer, não rendia honras a ele queria honra. E ele fez tanta questão da honra de um homem só. Na verdade, a luta aqui, nós sabemos que a luta é contra Deus, né? Mardoqueu é um servo de Deus. Amã era um servo idólatra, um servo contra Deus. Então, essa raiva despertada em Amã era uma raiva despertada pelo próprio mal contra Mardoqueu. É o desejo que o mal tem contra nós, os servos de Deus, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus. No 14, então, lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. O comentário: faça-se uma forca, a morte e a vida estão no poder das palavras. Apesar de ter poder, prestígio e riquezas, Amã não era um homem realizado, pois seu interior era corrompido por desígnios perversos. Veio da sua mulher e dos seus amigos o conselho maligno de mandar matar o judeu. Palavras podem pacificar ou incitar para o mal. Elas são sementes que plantamos com os nossos lábios e colhemos com as nossas vidas. Às vezes a pessoa pergunta, será que pode piorar um pouquinho mais? Aqui tá, né? Olha só a ideia que deram para ele fazer uma forca para enforcar Mardoqueu no dia seguinte. O dia seguinte seria um dia de muitas decisões, né? Tanto para a rainha Ester no banquete, o que ela iria falar e fazer, e também para Amã e Mardoqueu, porque ele preparou uma forca para enforcar a Mardoqueu. No Ester capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Olha só. Aí a pessoa fala assim, foi coincidência. Nada é coincidência, é Jesuscidência. Quer dizer, providência de Deus. Enquanto eles armaram uma cilada em oculto, né, ninguém ouviu o que eles estavam tramando contra Mardoqueu. Só que Mardoqueu era um homem de Deus que estava orando. Por outro lado, Deus agiu, né? Deus estava manifestando o braço dele. São coisas que acontecem conosco que nós talvez nem saibamos, né? No 2, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. O comentário diz assim, na mesma noite em que Amã construía a forca para destruir Mardoqueu, o Altíssimo agia para honrar o seu servo. Por providência divina, Assuero perdeu o sono e pediu para ver os livros reais. Lá estava registrado sobre a lealdade de Mardoqueu ao rei e o fato de ele ter salvado sua vida anos antes. Diante disso, ele foi recompensado. De igual modo, não deixe de plantar boas ações, porque as pessoas não são gratas ou não são capazes de reconhecê-las. O verdadeiro galardão vem do alto, de acordo com a justa medida de fé e de amor empenhada em cada atitude.
Na eternidade ficaremos admirados com aqueles que receberão os maiores galardões, pois o Todo-Poderoso não vê e não julga segundo o parecer humano. E eu estou aqui pensando, né? Mardoqueu fez aquela boa atitude e ele não recebeu nada em troca, né? Mas a Bíblia não dá grandes detalhes, mas acredito que ele também não ficou à espera. Ele fez um dever, né? Ele cumpriu um dever, ele guardou a vida do seu rei. Então, se ele fosse beneficiado por isso, muito bem. O servo de Deus, ele não espera a recompensa dos homens, ele espera de Deus. Quem vai recompensar é Deus. Aí você veja que na hora certa, no dia certo, Deus fez o rei se lembrar daquela situação, relembrou, perguntou se havia feito alguma coisa para ele, não foi feito coisa alguma. Então agora vem a providência de Deus. No 4, então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então, olha só, Amã, ele se adiantou no assunto para falar com o rei. 5. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O orgulhoso, né? Prepotente, aquela pessoa que é egocêntrica, né? Ele falou assim: ninguém vai receber mais honras do que eu é que mereço, eu sou o cara, né? E olha que ele entrou ali, a intenção dele era prejudicar Mardoqueu, mas a intenção do rei era honrar a Mardoqueu. Então, uma pessoa está no centro entre os dois, o mal e o bem, né? No 7, assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Ah, meu amigo, a coisa se reverteu. Eu acho que foi um choque para ele. Ele entrou na presença do rei, ele tinha preparado uma forca e iria enforcar Mardoqueu. Ele não esperava por essa. Olha como Deus é tremendo. Hein? Olha como Deus é grande. Que legal, né? Olha só. Sabe, dá uma alegria dentro da gente, porque esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente prega todos os dias no altar. Esse é o Deus que você está ouvindo quando você pega a Bíblia para ler, quando você vai no culto, ouve o pastor falando. Esse é o Deus que faz a diferença. Você tem que preocupar com uma coisa só: se manter fiel a Deus, assim como Mardoqueu. Ele não se preocupou com o que estava acontecendo. É claro, ele se preocupou sim, porque ele foi falar com a rainha o que estava acontecendo, ele rasgou suas vestes, quer dizer, ele se humilhou, ele orou, ele buscou, quer dizer, e se Deus não agisse através da rainha Esther, agiria de outra forma, através de outra pessoa, mas o livramento viria de alguma maneira, quer dizer, ele estava convicto que Deus iria fazer, quer dizer, essa é a fé. A fé, quando a pessoa ele está buscando a Deus, ela tem essa fé firme. Não é uma fé vacilante, é uma fé firme, arrojada, uma fé pura, uma fé que provoca o milagre. Que nós tenhamos essa fé. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia, e eu convidei você desde o princípio, se você vem acompanhando, se não, eu convido você a acompanhar desde Gênesis até agora. Quer dizer, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Todos os dias nós estamos meditando num capítulo, ou 2 ou 3, que seja, mas de forma pausada, tranquila,
e conversando. Porque é exatamente isso que eu quero, é que muito mais do que você ler a Bíblia, saber o conteúdo da Bíblia, é você pegar o espírito da palavra de Deus. E é isso que faz toda a diferença. E aí diz assim no 10, então disse o rei a Ramã, apressa-te, toma veste o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Ele foi humilhado. Não pelos homens, mas pelo próprio Deus. É muito forte. Mantenha-se firme na fé. Por isso o bispo comenta o seguinte, a honra para Mardoqueu veio pelas mãos do seu próprio inimigo. Exatamente quando tinha finalizado a forca para o judeu, Amã se viu forçado a vê-lo trajando vestes reais e montado no cavalo do rei. Suas mãos tiveram que conduzir o cavalo de Mardoqueu e sua boca teve de exaltá-lo pelas ruas de Suzã, diante de todo o povo. Veja como o Altíssimo trabalhou. Aquilo que Amã queria para si, o Senhor deu ao seu servo. Deus opera no tempo certo e não se esquece daqueles que lhe são fiéis. Nossas orações são sempre ouvidas e atendidas, ainda que não sejam na sequência ou na forma como queremos. Então, leve o tempo que for, mantenha-se firme. Seja fiel a Deus, né? A sua recompensa vem, o galardão vem de Deus. 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. E o dia só está começando, né? E começou de uma forma gloriosa, né? Deus honrando a Mardoqueu, esse homem de fé, humilhando Amã, orgulhoso, prepotente, egocêntrico, fazendo com que o rei se lembrasse dele, né? Perdesse o sono e se lembrasse de Mardoqueu, quer dizer, tudo Deus fazendo na hora certa para livrar o seu servo. Deus livra os seus, né? Nós vimos isso tantas vezes nos livros de Salmos. Eu quero que essas palavras, né, de livramento, de força, de encorajamento, seja hoje revestido em você. Se você hoje está ouvindo essas palavras, é Deus falando para você confiar no poder dele e crer que Deus vai te livrar também, tá bom? Que Deus continue abençoando, dê o seu gosto ao vídeo, permaneça assistindo conosco, não se deixe esmorecer, nem desanime em ler a palavra de Deus. Dela vem a fé que nós precisamos para combater os problemas. E deixe nos comentários que Deus falou consigo, tá bom? Fique bem.